Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo, né? Esse domingo aí abençoado por Deus, pedindo aí ao Cristo que nos ilumine, nos abençoe, né? Dando seguimento aí aos nossos estudos semanais, né? Hoje a gente vai falar do livro Nosso Lar, né? Bem-vindo aí aos amigos que estão chegando, os companheiros aí que estão, né, aparecendo. Queria pedir só para observarem se o som está funcionando bem, né? Porque qualquer coisa a gente tenta modificar aqui, né? No último estudo a gente teve um probleminha com o som e aí o pessoal achou que estava bem baixo. Se vocês puderem dar uma olhada aí pra gente, tá? Eu agradeço de coração, tá bom, gente? Nós estamos no capítulo 19, né? Que deu uma pausa da internet, né? A gente está falando, estamos no capítulo 19, né? Do nosso livro Nosso Lar. A gente está acompanhando aqui a história do nosso querido André Luiz, né? Esse espírito aí, né? Capítulo 19. Esse capítulo de hoje ele é bastante interessante, principalmente para quem já viu o filme, né? Porque vai aparecer um personagem que aparece muito no filme, apesar de que no filme ela foi bem, vamos dizer assim, modificada, né? A gente sabe que em filme realmente acontece muito disso, né? Os personagens são muito modificados, transformados, né? Até porque é uma outra mídia, né? Então a gente tem que entender. E hoje nós vamos entrar, né, no capítulo 19, onde vai aparecer a neta da Dona Laura, a famosa Heloísa, né, que é um personagem lá que vai nos ensinar muito, né, nesse capítulo. Né? Só para a gente lembrar, né, o André Luiz ele tá na casa da família do Lísias, né, tá lá, conheceu a mãe dele, conheceu os outros parentes do Lísias, que estão com ele no mundo espiritual, na cidade de Nosso Lar. Né? E o André Luiz ele tá entre a família lá do André Luiz, do Lísias, desculpe. E a Dona Laura fala da neta dela, né, recém-chegada do plano físico, ou seja, a neta dela que tinha morrido há pouco tempo, né, e que chega lá no mundo espiritual, onde ela vai ser tratada pela família ali, né, vai ser recebida por aqueles que amam, que eu acho que é uma das coisas, né, que chamam muita atenção da gente, porque a gente vai ver ali exatamente aquela expectativa que a gente tem de quando a gente ir para o outro lado, a gente encontrar as pessoas que a gente ama, né? E na história da companheira nós vamos ter algumas lições que são bem interessantes aí pra gente, né? Até mesmo lições de desapego, lições de libertação espiritual, né? E então vamos lá, né? A gente vai lendo aqui e vai conversando sobre, tá? Lembrando novamente que a gente está no capítulo 19 do livro Nosso Lar. A jovem desencarnada, é o nome do capítulo. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Lembrar que o André Luiz estava. O último capítulo fala muito da questão da alimentação. Né? A gente fez o estudo do último capítulo na semana passada, está salvo aí no IGTV, no YouTube também. Né? E a gente vai perceber que a alimentação deles, apesar de ser uma alimentação bem simples, né, do ponto de vista da contextura ali, claro que eles não comem, né, um frango, né, igual a gente comeria aqui, ou carne, ou coisa do tipo, né? E eles estão lá reunidos após a alimentação. Só um minutinho, gente, só deixa eu fechar a janela aqui, que tá um bagulhão aqui na minha rua aqui, que vai atrapalhar o estudo. Pessoal, desculpa aí, tá, gente? É porque tá muito barulho aqui na rua aqui, e eu fiquei com medo de atrapalhar, né? Pelo menos o raciocínio. Então, né, o André Luiz está lá na sala de estar lá da família do Lísias, lá tá com a dona Laura, e ele pergunta da neta dela, né? Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Um linguajar bem década de 40, tá, gente? Vamos lembrar que isso aqui se passa na década de 40, tá? 1932, 38, por aí. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. Olha que interessante, né? Ou seja, não vai para a mesa, ou seja, não divide ali o momento da alimentação, que é um momento sagrado, né? Pessoas que estejam perturbadas ou desgostosas. Por quê? Porque o pensamento da gente ele vai influenciar aquele ambiente. Ele vai impregnar aqueles alimentos, ele vai envolver aquela cozinha, aquela comida, né, que eles estavam lá mesmo, que fluídica, né,
com vibrações negativas. E quando você come aquilo, né, você leva para dentro essas vibrações desequilibradas. Olha só. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Interessante, né? Então, aquele hábito que a gente lembra lá dos nossos pais, que a gente lembra lá dos nossos avós, né, diante de se alimentar e fazer uma prece, tem todo sentido. Né? Porque a prece é um momento ali, né, que vai te ajudar, né, a trabalhar aquela energia. Porque você não sabe quem trouxe as energias para a mesa da comida, nem quem preparou, né, de onde que veio aqueles alimentos. Então a prece ali ela funciona como um fator de higienização do ambiente. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias. Ou seja, ela ficou lá naquelas regiões mais complicadas do umbral 15 dias. O André Luiz ficou 8 anos, ficou 15 dias. Em forte sonolência, assistida por nós. Olha que interessante. Então a neta dela fica ali no umbral 15 dias, né? Quando a gente pensa em umbral, gente, né, vamos lembrar que é a região mais próxima do plano físico. Tanto pode ser aquela região ali mais escura, mais tenebrosa, como pode ser a própria crosta, né? Muitas vezes a pessoa desencarna e ela fica ali no ambiente da casa, ali, né? Às vezes num quarto, numa cama, ali é possível que isso aconteça. Então ela ficou 15 dias, né, nessa situação. E olha só a Dona Laura falando. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Ou seja, né, se fosse observar o trâmite normal, a neta da Dona Laura deveria ir para os pavilhões, do mesmo jeito que o André Luiz foi. Né? Ele foi resgatado, ele foi levado lá para a zona hospitalar do nosso lar, onde ele foi atendido com muito carinho, com muito amor pela espiritualidade amiga, né? Mas como ele não tinha nenhum parente no nosso lar, ele ficou lá. Já a menina, né, com certeza um caso muito menos grave, eles permitiram que a Dona Laura levasse ela para a casa dela em nosso lar. Por quê? Porque é uma vantagem? Não, porque a Dona Laura é um espírito que estava preparado para fazer o cuidado dela no lar. Né? Ou seja, a Dona Laura, Ulisses, aquela família espiritual, tinha condições, né, de atender às necessidades da companheira com equilíbrio. Né? A espiritualidade sabia que eles podiam confiar ela à família, porque a família ia dar conta. Né? Porque eram espíritos equilibrados, espíritos que estavam ali numa condição espiritual muito tranquila, muito boa. Né? Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? Então o André Luiz estava querendo ver a moça, pessoal, lá, né? Saber o que está acontecendo no plano físico. Né? Ele estava tanto tempo no mundo espiritual que ele não sabia. Estava lá nas zonas, né, de sofrimento, do umbral. Depois ele foi para o nosso lar, ou seja, ele não tinha notícia de nada que acontecia no plano físico. Né? E coisas tipo assim, quem é que era o presidente, como é que estava a política, como é que estava as questões médicas, que ninguém é novidade. Né? O que está acontecendo no mundo agora? Né? Ele queria saber. Falou, já que ela chegou, né, vou lá perguntar para ela como é que o mundo está. Né? Porque ela já está mais próximo daquela realidade. Né? Então o André Luiz pede para ir vê-la. A senhora Laura não se fez de rogada quando lhe dei a conhecer o meu desejo. Então o André Luiz pede, né, fala, posso ir lá conversar com ela, ver ela? Né? A Dona Laura permite. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Né? Então eles chegam no quarto, lá no ambiente, né, onde o espírito, a neta da Dona Laura, a Heloísa, né, estava lá recebendo os cuidados, né, estava lá descansando, vamos dizer assim. Né, um quarto bonito, bem preparado, ou seja, um ambiente familiar e aconchegante. Né, mas ela estava lá daquele jeito, assim, meio, né, o que é isso que está acontecendo aqui comigo? Né? Esse amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me. É um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. Né? Então ele apresenta o André Luiz, fala que veio também, ó, desencarnou há pouco tempo, 8 anos, né? Ele é pouco tempo. Então você imagina quanto tempo que a Dona Laura estava no mundo espiritual. Né? Se a neta dela já era adulta, né? Então ela já estava lá há muito tempo. Né? Dá a entender que a mãe dela, da Heloísa, que é a filha da Dona Laura, né? Já é uma pessoa idosa também. Então a Dona Laura já estava lá no nosso lar muitos anos. Né? A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso,
dando-me eu a conhecer por minha vez. Então aquela coisa toda formal, né, do espírito lá da década de 40, né, senhor, senhora, né, boa tarde, eu sou o André Luiz, né, me apresento aqui, né, me faço presente, aqueles cumprimentos bem, né, do século XX, lá do início do século XX, né, aquela coisa bem formalizada, né. Então, vamos lembrar, gente, uma coisa pra gente lembrar sempre, né, as realidades espirituais mais próximas se traduzem numa cópia do plano físico aperfeiçoada, no sentido que o mundo espiritual, né, ele é o plano físico, vamos dizer assim, que dá certo. Então todas as construções sociais que existem na nossa época, todas as relações, todas as descobertas, todas as questões de ciência, né, elas se encontram no mundo espiritual, né, de maneira ampliada e aprimorada. Ou seja, o mundo espiritual de hoje é um reflexo do século XXI nas suas características mais positivas. Se a gente for para o nosso lar hoje, né, claro que ele não vai ser igual ao nosso lar da década de 30 do André Luiz, vai ser um nosso lar que reflete o plano físico de agora, ou seja, um século XXI, com a sua ciência, com a sua tecnologia, com a sua velocidade de informação, né, e com todos esses aspectos aprimorados, organizados, né, e positivamente colocados. É, né, uma coisa para a gente poder sempre, né, refletindo, tá pensando, né? Vamos lembrar, o plano espiritual é sempre um pouco do nosso futuro. Quanto mais próximo, mais perto da gente, né? Tanto é que os amigos espirituais falam sobre a importância do livro Nosso Lar, que o nosso lar, ele vem, né? Ele vem aqui, esse livrinho aqui, ó, para nos mostrar o que é o mundo regenerado, tá? O que é o mundo de que nós vamos fazer parte em breve, um mundo regenerado, um mundo onde o amor, a luz, o entendimento, a compreensão, né, vão ser a tônica, tá? Então o nosso lar é o nosso futuro, é aquilo ali. Tá? O nosso lar da década de 40 é o nosso futuro, ou seja, tem uns 200 anos na nossa frente aí, em muitas coisas, né? Mas a gente já pode entender que aquela organização, que aquela estruturação, né, de pessoas, de trabalhos voltados para o bem, para o crescimento, para a melhora, é o futuro da humanidade. E o momento que nós estamos passando hoje, né, é aquele famoso momento da destruição antes da construção. Tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não concorre para a luz, está sendo retirado da nossa sociedade, né, em construções, em questões, né, de pensamento, para que no final fiquemos com as verdadeiras construções e os verdadeiros, como diria lá os amigos espirituais, os verdadeiros potenciais positivos. Mas a Terra não é uma cópia imperfeita do plano espiritual? Sim, nesse sentido, né? O que acontece? Eles refletem a gente porque, né, os espíritos que estão lá vieram da Terra. Então eles refletem, parece muito com a gente, mas na verdade é o que a gente está falando, eles são o nosso futuro. No sentido que o que tem lá no nosso lar hoje é o que vai ter aqui no futuro, né? Então quando a gente pensa no nosso lar, né, o que a gente vai pensar? A gente aqui aprimorado. Então a gente pega, como é que está a nossa sociedade hoje? Não está muito boa, né? Nós estamos aí com muitos conflitos sociais, muitos conflitos de cunho aí econômico, político, né? E como que é o nosso lar? É o nosso mundo aprimorado. Ou seja, a nossa realidade, as nossas construções, tudo que a gente tem aqui aprimorado. Ou seja, a nossa ciência, sim, mas aprimorada. Né? As nossas relações, as nossas construções sociais, sim, mas aprimoradas. Voltadas para o bem, né? Voltadas para a harmonia. Né? Então nós temos ali uma cópia, né, aperfeiçoada do plano físico. Então se nós somos a cópia imperfeita, ou seja, nós estamos correndo atrás, né, lá é o alvo, né, e aqui é o que está tentando chegar. Né? E para a gente entender isso, né, para não ficar dificuldade, a gente vai lembrar da situação que acontece com o André Luiz em outra obra, que é quando ele vai visitar a casa transitória de Fabiano, que é uma colônia, é tipo um hospital espiritual no umbral, nas regiões inferiores. E ele chega lá e ele vê um quadro, né, que é o quadro chamado O Martírio de São Diniz. Quando ele olha para o quadro, ele vê lá, né, aquela escultura, né, o Martírio de São Diniz São Diniz é um santo da Igreja Católica, né, que quando ele morreu tem uma lenda, né, que ele foi decapitado, lá no início do cristianismo, né, ele foi decapitado, e diz que ele se ajoelhou e pegou a própria cabeça. Né, é uma lenda, claro, né, gente sabe que não. E aí o que acontece? Um artista, né, francês, ele fez o quadro, né, ele pintou o quadro, e está lá, né, lá na França, lá em Paris. E aí o que acontece? O André Luiz chega nessa colônia, né, nesse hospital, fala: nossa, eu vi esse quadro quando eu estive na Europa e tal. Né, é uma cópia, mas que bonita. Aí o cara fala: não, esse aqui é o original, a cópia é o que está lá. Né?
Ou seja, ele fala assim, ó, há uns anos atrás o próprio São Diniz veio aqui, né? No nosso hospital, né, o espírito, né? E aí fizeram esse quadro em homenagem a ele. E aí o que aconteceu, né? O pintor francês, né, durante o som se desprendeu, veio aqui, viu o quadro aqui na cidade espiritual, voltou para o plano físico e tentou imitar, né? Ou seja, a pintura que está no plano físico é cópia do que tem no mundo espiritual, né? Então seria mais ou menos isso. Nós estamos tentando nos aproximar da realidade espiritual. Porque no umbral a jovem teria permanecido em forte sonolência assistida, normalmente porque ela devia estar desequilibrada, né? Quando a gente desencarna, a gente entra num estado espiritual que os espíritos chamam de perturbação. Essa perturbação ela pode durar 1 minuto ou 500 anos, ou 1000 anos, depende, tá? Tem espíritos que com 1 minuto, né, que é um estado que o espírito está ali meio perdido de si. Normalmente, quando o espírito é desequilibrado, ou seja, é o caso da Heloísa, que ela é um espírito desequilibrado no campo ali, né, ela tem um sentimento meio, uma paixão meio desenfreada, aquela coisa toda, né, ela ia sair doida lá, desesperada, que eu tô meu noivo, minha família, aquela coisa toda, né, em desequilíbrio. O que a espiritualidade faz? Eles dão um sossega-leão lá, como se diz, para a pessoa, dão um espaço, a pessoa dorme. Ela fica lá, meio acordada, meio dormindo, até que passe aquele processo ali e ela possa ser levada para as regiões espirituais. Tá? Será que minha mãe, que desencarnou há 8 meses, está no nosso lar? Foi uma mulher de muita fé católica e devota de Jesus, da mãe de Jesus. A gente tem que lembrar, né, que o nosso lar está no Rio de Janeiro, né? Então, ou seja, a colônia espiritual em si, nosso lar, ela atende a população que está naquela região ali do Rio de Janeiro, né? E o que acontece? A gente saber para onde que o espírito vai depende muito de alguns fatores. Primeiro, nível evolutivo desse espírito, né? Região de onde ele veio antes, né? Porque, por exemplo, dependendo do lugar onde a gente nasceu, nós somos ligados a colônias espirituais diferentes. Normalmente, cada cidade tem uma colônia espiritual associada, nem que seja pequenininha ou até uma cidade enorme como o nosso lar, né? Então, se ela tiver afinidade com o nosso lar, ela pode ter ido para lá, sim. Mas tem que ver onde que ela nasceu, né? Então a tendência, né, se ela desencarnou na Bahia, igual você está falando aqui, é que ela vá para alguma colônia espiritual na região onde ela desencarnou, né? Às vezes é possível que o espírito seja vinculado ao nosso lar, não sei, né? É difícil a gente falar isso assim, né? Mas a tendência é que vá para uma colônia espiritual do mesmo nível até superior, né? Que fique mais próximo da região onde a pessoa vive, né? Uma dúvida que sempre teve. Por que no plano espiritual existe medicina semelhante, mais avançada à que temos? É porque é o seguinte, o plano espiritual que a gente tem notícia, né, é aquilo que os espíritos chamam de planos de transição. O que é um plano de transição? Os planos de transição, eles têm características muito próximas do plano físico, até porque, né, seria um choque muito grande para os desencarnados, para as pessoas que morreram, chegar numa realidade totalmente diferente. Então a espiritualidade meio que mantém essas zonas de transição, né, que podem durar, às vezes o espírito fica séculos, né, que são muito parecidas com o plano físico para facilitar a aclimatação dos espíritos naquela região. Vou te contar uma história, César, para você entender. O meu avô materno, que até se chama Lucas, não é o mesmo, né? Mas ele se chamava Lucas, né? Ele é uma pessoa muito simples, muito humilde, né? Um lavrador, uma pessoa que, né, vivia, né, do campo, era um agricultor humilde, né? Era uma pessoa assim muito boa, né? Tinha uma sabedoria simples no sentido assim, né, da falta do conhecimento, aquela coisa toda, mas ele era uma pessoa boa, né? Entretanto, era um espírito de, né, uma pessoa enquanto encarnada, né, limitada intelectualmente, aquela coisa toda, mas não era uma pessoa ruim, né? Era uma pessoa simplória, vamos dizer assim, né? Quando meu avô desencarnou, né, mais ou menos, meu avô desencarnou 1 semana antes do meu pai. Olha que interessante, né? Mas é o pai da minha mãe, né? E o meu pai depois. Meu pai foi depois. Em 1999. Quando ele desencarnou, imagine um espírito de um agricultor que chega no mundo espiritual, né? Uma pessoa simples, humilde, cuja única referência espiritual dele era a missa que ele ia todo dia. Era uma pessoa tão simples que ele tinha mania de ir na missa, né? E ele só sentava no mesmo lugar na igreja. Tinha, né, aquelas igrejas de interior, né? Então tinha um banco lá, tinha um lugar definido no banco que ele sentava 50 anos, né? Pra você ver como é que ele era sistemático, né? A ponto de se a igreja estivesse vazia e alguém sentasse naquele lugar, ele ficava em pé do lado da pessoa até a pessoa sair. Mas não falava com ela também não, porque ele tinha vergonha. Então ele era uma pessoa simplória ao extremo, né? Mas não era um espírito mau, era um espírito até de bom coração, capaz de doar as coisas, ele ajudava muita gente.
Imagina ele no mundo espiritual chegando numa realidade totalmente diferente. Imagina a mente dele entrando em contato com a realidade espiritual, né, de outra situação. No nosso lar, por exemplo. Ele não ia dar conta. Né? Ele entra em parafuso. Aquilo ali é fora demais da realidade, daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente, daquilo que ele é. Né? Ele seria violentado, vamos dizer assim, por uma descarga de informação que ele não estava preparado. Né? E eu lembro que a espiritualidade falou pra gente, falou assim, ó, seu avô tá bem. Né? O que nós fizemos para ele? Nós criamos, né, um ambiente assistido para ele durante alguns anos, que é como se fosse a roça da infância dele. Então, naquele ambiente lá, ele tá lá, né, fazendo os trabalhinhos dele, lá com os boizinhos, com as vaquinhas que ele gostava, com os animais que ele amava, né? E nisso tá lá a mãe dele, o pai dele, outros espíritos que são tão simples quanto, e eles estão ali naquele ambiente assistido. E de tempos em tempos a gente vai lá com uma visita, tem um padre desencarnado que vai visitar eles nesse ambiente, né? E vai colocando pequenas informações acerca das questões espirituais para um despertar lento e gradual deles, né? Então olha só que interessante, né? Ou seja, a espiritualidade toma todo cuidado com esses espíritos, que são pessoas que não são espíritos maus, muito pelo contrário, mas também não têm grande conhecimento, que iam se sentir totalmente deslocados, perdidos, num lugar como o nosso lar. Pra você ter ideia, meu avô, ele ficou perdido no elevador. Né? Ele entrou no elevador uma vez e não sabia sair. Né? O nível da simplicidade. No campo da ciência, né? O que vai acontecer também? Os companheiros da medicina no mundo espiritual, eles vão recorrer, né, a terminologias e a situações que sejam familiares àquelas pessoas que estão atendendo. Né? Então eles vão conformar o conhecimento deles dentro daquilo que a pessoa dá conta. É a mesma coisa de um médico muito famoso, muito importante, né, que vai conversar com a minha avózinha e vai falar para ela sobre tomar chá, vai falar para ela que ela vai tomar um quebra-pedra, vai usar linguagens coloquiais, linguagens da roça para conversar com ela, que se, né, quando ele tem essa sensibilidade. Ele não vai falar termo técnico com ela, porque ela não vai entender, ela vai ficar assustada. Né? Mas ele vai falar, não, isso aí é espinhela caída, Dom Maria, isso aí é nó nas tripas, nós vamos dar um jeito desse negócio aí, preocupa não. Entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Né? Então o objetivo dessa ciência próxima da gente é exatamente ajudar os espíritos que estão ali a fazerem essa transição. Haja vista que nós nos preparamos muito mal para desencarnar. Né? Porque a gente não sabe. Né? Diante das encarnações que está acontecendo hoje, é considerado um momento de reajuste que precisamos passar? Olha, é um momento de prova. Né? Ou seja, o que é a prova? É um teste. E cada um vai reagir a esse teste de uma maneira diferente. E essa prova vai se manifestar para cada um de nós de maneira diferente. Alguns vai ser a prova da vida e da morte. Outros a prova da questão do trabalho, das relações sociais. Outros a prova, né, de descer dos nossos pedestais de conforto para ajudar aqueles que estão à nossa volta. Né? Cada um de nós vai ser impactado de determinada forma. Né? Por exemplo, eu sou um funcionário público. O meu impacto foi bem diferente de quem né, uma pessoa que está no comércio. Eu já tomei vacina, trabalhei no hospital. Né? Mas eu tenho um impacto que é bem difícil, que é o quê? Eu estou vendo gente morrendo o tempo todo. E olha que eu nem trabalho diretamente lá. Eu sou um carregador de caixa de almoxarifado. Né? Mas assim, só de ver os médicos conversando com as pessoas, com as famílias, né? Isso é um impacto. Outro dia eu chorei demais, que eu vi um médico contando para um pai, com um menino do tamanho do meu filho menor, no colo, que a mãe tinha morrido de Covid. Né? E o menino chorou demais, aquilo rasgou meu coração no meio. Né? Eu fiquei com a cabeça ruim com aquilo o tempo. E olha que a gente conhece a realidade espiritual, da vida, dos espíritos, aquela coisa toda. Né? Então, é algo que é uma prova diferente. Né? E cada um de nós, se a gente pudesse ajudar, né, é reajuste, porque nós vamos nos reorganizar em torno disso. Como eu falei, né, nunca tivemos tanta gente precisando de ajuda, de comida. Tem muita gente precisando de comida. Né? A gente está com tanto assistido que a gente está explodindo. Tem tanta gente sozinha precisando de uma conversa, de um papo. Né? E são coisas para a gente pensar. É um momento de prova, mas é um momento de transformação, se a gente poder aproveitar. Né? Para a gente poder aprender. Poder crescer. Né? Entendi, muito obrigado. Parece-me que tal semelhança é pelo amor, com certeza. A ação do bem é sempre no amor e no respeito. Né? O bem, ele não atropela. Né? O bem, ele não passa por cima daquele que não dá conta. Ele se adequa a Jesus. Né? Quando Jesus veio à Terra, o que ele fez? Ele pegou o Evangelho, a verdade universal, e ele adequou
né? Com tanto amor que quando ele falava o pastor de ovelha analfabeto, né? O pescador da beira do rio, imagina um pescador de 2000 anos atrás, gente, o pastor analfabeto, né? Imagina lá um sapateiro, um pedreiro, um cara semi-ignorante lá. Imagina hoje, imagina 2000 anos na época de Jesus. Né? Então Jesus ele conformou aquilo tudo de uma maneira tão simples que aquelas pessoas davam conta. Né? Muito desespero. Né? Um amigo está perguntando se a gente tem visto os espíritos deixando o hospital depois de reencarnar. Muito desespero no mundo espiritual. Tem muita gente revoltada, muita gente não acreditando, muita gente com raiva, culpando um ou outro por causa da morte. Né? Muitos espíritos em desespero, né? Mas mesmo assim muitos espíritos recebendo amparo, ajuda. Né? Tá desse jeito. Vamos lá? Deve estar cansada, observei. Antes, porém que ela respondesse, adiantou-se Dona Laura, procurando subtraí-la a esforços sobrepor-se fatigantes. A Dona Laura foi explicar para a moça não se cansar. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte justifica-se, em parte. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Ou seja, a Heloísa, a neta dela, morreu de tuberculose. Né? E ela estava lá no mundo espiritual ainda trazendo aquele quadro ainda, porque ela estava mentalmente presa. Né? Via a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O Tornquist começou a arfar-se violentamente, e colando o rosto ao lenço, não conseguia conter os soluços angustiosos. Então a moça começou a chorar. Né? Desesperada com aquela situação. Né? Tolinha. A Dona Laura é um amor, né? Tolinha. Disse a meiga senhora, abraçando, colinho da vovó, né? Colinho da vovó é outra coisa, né? É necessário reagir contra isso, né? Veio o carinho, olha só, consolar e instruir, gente. Essa dupla aí não pode fugir do nosso raciocínio espiritual. Consola e instrui. Vem cá, meu bem, né? Abraçando. Disse a meiga senhora, abraçando, consolou. É necessário reagir contra isso. Aí vem a instrução. Essas impressões são resultados de educação religiosa deficiente. Nada mais. Consolou, instruiu. Sabes que tua mãe não se demora a graça. A Dona Laura está falando da filha dela, né? Da mãe da Heloísa. E que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Olha só como é que ela pega a situação, né? A Dona Laura fala com ela, consola, fala assim, sua mãe já está vindo. Né? Porque a mãe dela também estava doente e ia desencarnar de tuberculose. Né? E ela já cutucou a ferida da neta, porque o problema da neta era o noivo. Era o apego que ela tinha com o noivo. Né? E ela já fala, o seu noivo não está preparado para a dedicação espiritual na Terra. Ou seja, ele não vai ficar lá te esperando, não. E olha o André Luiz, né, que tinha um caso semelhante. Né? O André Luiz achava que a esposa dele estava lá, né, de joelho, chorando do lado do retrato dele. Né? E olha como é que uma coisa serve para outra. Por que o André Luiz foi para lá? Porque a espiritualidade sabia que ele tinha uma lição para preparar ele para o futuro. Nada é por acaso, não. Aqui, ó. Ele ainda está longe. Ela está falando, a Dona Laura está falando para a neta sobre o noivo da neta. Ele ainda está muito longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deve habituar-se a essa convicção. Né? Tipo assim, ó. É o seguinte, filha. Né? Seu noivo, ele não está preparado para te dar o amor que você está querendo, não. Naturalmente vai casar com outra, lá você tem que preparar para isso. Ele está na carne, está encarnado e vai casar com outra. Você está aqui no mundo espiritual. Né? Foi tipo uma meia bomba assim, na cabeça dela. Bem-vindo, amigo. Nós estamos no capítulo 19 do livro do Nosso Lar. Bem-vindo a todos que estão chegando. Olha só. Naturalmente desposará outra. Deves habituar-te a essa convicção. Nem seria justo exigir a vinda brusca. Olha só, ela estava ensinando. Ó, não é justo esperar que ele venha para cá também. Você quer que ele morre? Né? Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou. Admitimos que viesse, forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas, de fato, o rapaz deve procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Então, o que a Dona Laura falou? Porque o que a Heloísa queria que o noivo dela morresse para ir ficar com ela. Né?
Olha só a obsessão, né? Ela lá no mundo espiritual quer que ele morra para ficar com ela e talvez ele no plano fique querendo morrer para ficar com ela. Apesar que no caso dele ali não era muito bem esse, não. Né? E ela falando assim, aqui você vai ter como se reequilibrar. Né? Se você gosta de verdade, cresça. É uma coisa que os espíritos de luz falam muito pra gente, em momentos que a gente está preocupado com quem a gente ama. Né? Às vezes alguém que a gente ama, que precisa da gente, está sofrendo, e a gente não está ali, muitas vezes, capacitado para ajudar. O que a espiritualidade fala? Cresça espiritualmente, porque aí você vai poder ajudar. Né? Não deixe de seguir a sua caminhada evolutiva, né? Para que você possa amanhã estar em condição de resgatar, de ajudar e de socorrer aquele que você ama. Né? Não pague pelo outro, antes siga pelos dois. Né? Isso é amor. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. Né? Marcelo, é certo que iremos reencontrar no mundo espiritual nossa família terrena, os que já desencarnaram e estarão em nossa esfera? Em alguma forma, sim, né? Você vê o caso do André Luiz, né? A mãe dele estava em outra esfera, mas ela foi lá visitar ele, né? Outros estavam em regiões que complicado. O pai do André Luiz, por exemplo, estava inacessível ali para ele porque ele estava nas regiões umbralinas, né? Outros podem ter reencarnado, né? Mas o amor sempre encontra o jeito. A mãe do André Luiz foi lá visitar ele no nosso lar. Né? No caso da família da Dona Laura, como eles estavam todos ali reunidos no nosso lar, nem todos, né? Alguns, né? Tava lá o Lísias, a Dona Laura, mas você não vê o marido da Dona Laura, né? Você não vê o pai do Lísias, você não vê os outros irmãos do Lísias, ou seja, alguns estavam ali, né? Eles receberam a Heloísa, a neta, então né, sempre vai ter alguma proximidade, sim, mas como cada espírito é diferente, né? A gente não sabe para onde que vai todo mundo, mas a ideia é que se reúnam, tá? Aí o André Luiz perguntando pra ela, tentando tirar ela da onda, né? Ó, que legal. Deus abençoe, ela. Que bom, fico feliz, amigo. Né? Que Deus a ilumine, ela merece, você também. De onde vem Heloísa? Interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. O André Luiz começou a puxar papo com ela. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu. Do Rio de Janeiro. Ou seja, do mesmo lugar do André Luiz. Né? Não deves chorar assim, objetei. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias e está com seus parentes. Não conheceu as tempestades na grande viagem. Né? Olha só, o André Luiz, né, fala pra ela, você está feliz. Né? Tipo, pensa, eu lasquei lá 8 anos lá, né? Lá no umbral brabo lá, né? Claro que é culpa dele, né? Das escolhas dele, né? Mas ela, o que aconteceu? Ela ficou pouco tempo ali perturbada e já estava com a família dela. Né? Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. Lembra aqui, ó, né? Lembra o André Luiz nos capítulos anteriores com Clarence? Mesma coisa, né? Lamúria. Olha só, né? 8 meses de luta contra a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que o pobre noivo padeceu por minha causa é inenarrável. Né? Ou seja, ela começou a desfiar lá, né? Comportamento de espírito desequilibrado. Ela começou a reclamar da vida. E o André acabou de falar para ela, ó, sua vida é boa, tu melhor que eu. Né? Aí ela nega o que o André Luiz falou com muito jeitinho e começa a falar o quanto ela tem sofrido. Por quê? Porque ela está fixada mentalmente no sofrimento, na dor. Né? Isso é uma lição pra gente. Né? Às vezes a pessoa fala, nossa, tá bom demais, tô nada, tô mal, tô morrendo aqui. Né? Ora, não diga isso. Observou a senhora Laura sorrir. Né? A dona Laura volta lá com a cutucada do dia. Né? Na Terra, sempre temos a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. Dona Laura, vamos aprender aqui. Ó. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências. A voz da sabedoria aí. Entendeu por que a Heloísa está na casa da avó? Porque a avó é espírito de luz. E a avó sabia educar. Né? A avó está reeducando ela. O que o Clarence estava fazendo com o André Luiz lá no hospital, a avó da Heloísa estava fazendo com ela dentro de casa. A diferença é que ela levou para dentro de casa. Então você vai vir aqui, mas eu vou te educar. Né? Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso há de que pensar, acentuou contrafeita. Né? Tipo assim, coitado do meu noivo, ele sofre por minha causa. Né?
E acredita sinceramente nessa impressão? Dona Laura chega com a tesoura, né? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Mas a tesoura carinhosa. Não, vou te cortar aqui, mas com amor. Né? Observei teu ex-noivo. Ou seja, a Dona Laura já estava por dentro dos paranauê do negócio. A Dona Laura estava lá, né? Enquanto a neta estava doente, a mãe da neta, a filha dela também estava doente, a Dona Laura estava lá no plano físico, lá trabalhando, lá observando, né? Observei teu noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Olha que interessante. Ou seja, a Dona Laura esteve com ela o tempo todo. Olha o carinho, olha o amor da avózinha, né? A avó dela ficou lá, foi lá visitar, né? Ficava lá observando o que estava acontecendo, observou o noivo, né? Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Olha, está sendo realista aqui. Reconfortar-se-á muito depressa. Ou seja, ele vai sair da onda lá de sofrimento, ó, fácil. Conserva, portanto, o teu otimismo. Não é isso que você queria? Né? Poderás auxiliá-lo sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne a união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Dona Laura dá uma nela e no André Luiz, né? O André Luiz fim de bobo ali, né? Que ele não quer pensar nisso, né? O que a Dona Laura fala assim, ó, ele tá melhorando, ele vai melhorar mais rápido do que você pensa, mas se prepara. Quando você puder ir no plano físico com a gente, né? Se estiver melhor, você já vai encontrar ele casado com outra. Tá? Tipo assim, o amor dele vai, né? Não dura tanto que você imagina, não. Né? Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, não tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas de Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou, em caráter confidencial, a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que estás aqui, não demorarão muito as resoluções novas. Né? É o jeito, né? O que a avó dela tá falando? Ó, quando o médico falou para ele que você não tinha expectativa de que você ia morrer, né? Ele ficou muito triste, mas ele já começou a olhar sua amiga de outro jeito, né? Já começou a crescer o olho, como a gente diria aqui hoje, né? Já começou a se interessar. Oh, é bonitinha, né? Olha, né? A outra vai morrer, né? Que triste, uma bonitinha, né? Ó, começa a bater um papo com ela, vem cá, né? Preciso de alguém para conversar, entendeu? Ele já estava entrando na onda afetiva da outra. Ah, que horror, vovó. Horror? Por quê? É preciso que te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum. Não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não pode operar milagres nele, por muito que o amas. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Ou seja, ela está falando para ela não criar expectativa com aquilo que o noivo dela não dava conta de ser. Né? Ou seja, ele era um espírito comum. Né? Aquilo era o que ele dava conta. E se ela, a Heloísa, tivesse percebido isso antes, ela ia sofrer menos. Né? Por quê? Porque ela morreu. Aos olhos dele, ela desapareceu. Ela morreu, acabou. Né? Então ele vai procurar outra pessoa para ser feliz. Né? Ele não está pronto para aquele amor espiritual, né, que sonha com ser amado. Oh, me espere que eu estou aqui. Ele não está pronto para isso, não. O cara é um espírito comum. Né? E esperar isso dele é até maldade, porque ele não dá conta disso. Está fora da realidade dele. Ela, será que ela daria? Se fosse o contrário? Né? Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo. Mas por agora, é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Não me conformo, clamou a jovem, chorando. Justamente Maria da Luz,
A amiga que sempre julguei fidelíssima, né? Ou seja, a culpa é da amiga, né? Tem que pôr a culpa em alguém, né? Então a culpa é da amiga, não é dele, né? A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Olha só, olha como é que a Dona Laura está ensinando a neta dela a estender o que é amor de verdade. Ela está lá, ó, desprende. Se ama de verdade, então deixa, ele precisa, ele dá conta daquilo. Ah, mas ela está me traindo, não está te traindo, não. Ela é sua amiga. Não é melhor que ele fique com uma amiga sua lá, que tá lá, vai cuidar dele e vai gostar de você sempre, que um dia no futuro, se você se reencontrar, ela vai ter uma postura muito agradável em relação a você do que com outra pessoa que não gosta de você. Olha só como é que os espíritos vão trabalhando ali esse conceito de eternidade, de alternância, de mudança, de situações diferentes no mundo espiritual. Olha como é que isso vai abrindo portas de entendimento pra gente, até sobre as nossas relações atuais. Imagina isso impactando no André Luiz, porque a gente sabe que o André Luiz, como a gente já falou aqui, o André Luiz achava que a esposa dele estava lá chorando no caixão dele todo dia. Na cabeça do André Luiz, a esposa dele tinha levado o retrato da família para o quarto dela para poder chorar mais perto dele todo dia, e estava lá idolatrando a figura passada dele. E quando ela quando o André chega em casa, não sabemos o que acontece. Não é bem isso, não. Imaginem bem se o André Luiz, de certa forma, com essa situação toda que ele está percebendo, ele não está sendo preparado para o futuro que vai acontecer com ele. A espiritualidade não está dando para ele um ensejo, ou seja, uma oportunidade de ter uma lição para prepará-lo para a situação que é muito semelhante. O que aconteceu com o André Luiz é muito semelhante. Ele ia chegar em casa depois, o que ia acontecer? A mulher dele tinha casado com outro. E isso para ele é o fim do mundo. Porque ele achava, como ele é o centro do universo, ele achava que a esposa dele estava André, não vivo sem você. E isso não é o que aconteceu. No caso aqui da Heloísa aqui. Eu estava eminentemente surpreendido. Bateu lá, André Luiz? Heloísa prorromper em soluços. A bondosa senhora percebeu minha intranquilidade, ou seja, alguma coisa nele não gostou daquela conversa. Que papo lá da dona dela com a neta lá da dona Laura incomodou ele por algum motivo que ele mesmo estava percebendo. Depois ele ia entender. Ele ficou incomodado. E no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, olha só, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Vou ler de novo aqui porque isso é importante. Sei da causa do teu pranto. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo. O que ela quer dizer? Seu sofrimento porque você está sendo egoísta. Da nossa renitente vaidade humana. Ou seja, ela estava sofrendo por causa de egoísmo e vaidade. Porque ela queria o bem só para ela. Ela estava se sentindo trocada pela outra. Tipo assim, morri, fui enterrada e o outro me deixou para trás. Isso serviu para André Luiz. Entretanto, a vovó não fala para te ferir, mas para acordar. Isso é um bom espírito, gente. Os espíritos iluminados são assim. Eles são amorosos, eles são gentis, são ternos, compreensivos, consoladores. Mas eles são verdadeiros, são justos, são diretos, sem ser agressivos, sem quererem machucar quem quer que seja, mas eles são reais, naquilo que falam, naquilo que passam para nós. Enquanto a Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Então, depois da conversa, que foi uma espécie de tratamento para a neta, e para o André Luiz, Dona Laura chamou, então vamos lá para a sala. Vamos deixar ela descansar aqui um pouco. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Isso aqui ela está falando para o André Luiz, mas é para a gente. Olha só que interessante. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Ela está explicando. O lugar da neta dela é no hospital. Entretanto,
o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu bem-agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e de serenidade. Né? Então, o que acontece? A dona Laura estava ali como um espírito equilibrado, iluminado. Olha só como é que o espírito de luz ele polariza, né? Ele puxa a responsabilidade. Né? Então, a dona Laura estava ali sendo sustentação por Lísias, para aqueles outros espíritos familiares, né? Que estavam lá com ela, para a neta, para a filha que estava chegando, né? Ou seja, ali ela estava, era como se a casa dela fosse um hospital, fosse um templo, fosse uma escola, né? Então a postura da dona Laura ali era de mãe, avó, amiga, enfermeira e mestra. Né? Olha o que um espírito equilibrado no bem consegue fazer. Né? E a espiritualidade, claro que ela tinha as atividades dela de auxílio lá, né? Mas no tempo que ela tinha para ela mesma, o que ela estava fazendo? Ela estava dedicando àqueles que ela amava, reunindo em torno de si, né? Aqueles companheiros, aqueles amigos, aqueles parentes. Interessante, né? O trabalho do bem abre portas. Né? Imagina, né? É a situação da mãe do André Luiz, né? A mãe do André Luiz é um espírito iluminadíssimo e através do trabalho dela ela conseguiu salvar, né? Ajudar aqueles que ela amava. A dona Laura da mesma forma, né? A dona Laura atraiu para si, né? Todos aqueles parentes que desencarnavam. É interessante a gente parar para pensar nisso um pouquinho, né? O poder do amor. O poder do amor equilibrado, né? É como se a dona Laura ali fosse um sol em torno do qual orbitavam toda aquela constelação familiar de seres, né? Uns em melhores condições, como por exemplo Lísias, né? Outros mais necessitados de carinho e de atenção, como é o caso da Heloísa, né? Então você vai ver, e ainda sobrar para quem estava do lado de fora, né? Porque o André Luiz, de certa forma, ele é recebido por essa família, né? As portas dessa casa não são portas egoístas, né? Não são portas fechadas só para aquele grupinho familiar. O André Luiz chega ali como um náufrago, como alguém que está perdido, sem uma família ali próxima no nosso lar, né? Já que a mãe dele está na esfera iluminada, na esfera superior, mas ele encontra ali na família da dona Laura, né? Arrimo, carinho, afeto, amor, atenção. E isso é fantástico. E essa é a relação familiar do futuro, onde nós vamos cuidar daqueles que nós amamos, mantendo as nossas portas abertas para qualquer um que precise. Porque o conceito de família universal, o conceito de conexão, né, de afinidade, de empatia e de amor, né, vai chegar nesse nível. E hoje, né, voltando aí para a nossa realidade atual, nessa prova, nessa pandemia, nesse tudo que a gente está passando, né, é um grande treino para a nossa empatia, para a nossa capacidade de sair de dentro da gente e ver o outro. Né? De parar de falar assim, o que me importa o outro, eu estou recebendo meu salário todo mês. Tá tudo bem pra mim, não tem ninguém que eu amo que tá doente. O que importa? O André Luiz ficava assim, ele vivia no mundinho dele. O que me importa? Importa que nós somos uma família universal. O que eu posso fazer para aliviar para aqueles que estão à minha volta? Nós somos convidados a serem o quê? Os samaritanos. Alguns de nós, a palavra do bom samaritano, é um exemplo muito grande pra gente, Nós estamos vendo milhares caídos. Nós podemos fazer igual o sacerdote que passa de largo, podemos fazer igual um levita, também passou de largo, ou nós podemos fazer como um samaritano, assumir a nossa responsabilidade, pelo menos por um, seja ele próximo ou distante, e ajudar e ser útil. E aí cada um de nós vai ter a sua oportunidade de fazer o bem. Pensamos nisso. Dona Laura não poderia atuar num plano espiritual mais elevado em vez de nosso lar? Talvez sim. Talvez sim. Mas eu penso que ela escolheu ficar ali exatamente porque a família dela estava naquela região. Diferente da mãe do André Luiz. Se a gente for analisar, a mãe do André Luiz estava praticamente sozinha. O espírito que estava com ela, que era uma filha mais nova, que tinha morrido mais jovem dela, dá a entender que estava na esfera superior. Então ela foi para essa esfera atrás da filha. Então não tinha ninguém ali no nosso lado. A Dona Laura já tinha vários espíritos ali próximos dela. E existem casos desses espíritos iluminados que desceu, ficar aqui porque aqui é estratégico, eu ficando aqui é mais fácil eu lidar com isso, com aquilo outro. Casos diferentes, necessidades diferentes. Você viu o caso da ministra Veneranda.
né? A ministra veneranda, que é o espírito mais evoluído do nosso lar, né? Eu acho que ela é mais evoluída que o governador, né? Dado, né? Algumas questões aí que a gente vê, né? A ministra veneranda é a entidade que cuida da onde Jesus vive. Mas por amor, para estar próxima daqueles grupos de espíritos que ela cuida desde milênios, né? Ela estava lá no nosso lar. Para ela estava bom. Mas ao mesmo tempo que ela estava ali para favorecer e ajudar aqueles que ela amava, ela era um furacão de trabalho na colônia. A presença dela no nosso lar era trabalho, cura, auxílio, transformação. Ela acolhia a colônia inteira. Ou seja, ela estava lá para ajudar aqueles que ela amava, mas ao mesmo tempo para ajudar todos. Né? Então, no mundo espiritual funciona muito assim. Quer ajudar quem você ama, então você vai ajudar todo mundo. Quer fazer por quem você gosta? Tudo bem, você tem que ter mérito fazendo pelos outros também. Aí o seu amor se estende e o seu amor pode ajudar. Um espírito que faz muito no bem, ele tem condições de atender, né, casos particulares se ele quiser. Por quê? Porque ele tem mérito. Porque ele tem, né, é um bônus hora, né, que eles falam no nosso lar, mas na verdade o que ele tem? Ele tem capacidade afetiva. Esse é o espírito de luz. Né? O espírito de luz é alguém que vai pegar o filho dele no colo, né, e vai levar ele para onde ele está. Mas ao mesmo tempo ele vai pegar o seu filho também, que ele não conhece, e vai dar o mesmo amor para ele. Né? Quando desencarnamos temos escolha, depende do nosso nível espiritual aqui na Terra. A escolha nós temos, né, porque tudo é livre-arbítrio. Né? Mas as nossas escolhas, o que é aquilo que a gente pensa. Né? Vivemos em espírito onde colocamos o nosso pensamento. Ou seja, vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Tem um telefone tocando aqui. Vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. Essa é a nossa escolha. Né? Então, para me viver num mundo espiritual superior, eu tenho que me aclimatar mentalmente com aquela região. Né? Então, a vibração e o pensamento são tudo. Né? O que aconteceria com a Heloísa se eles deixassem ela solta no plano físico? Ela virar o obsessor do noivo. Ou da amiga lá. Né? Porque ela só pensava neles. Né? Então a espiritualidade tirou ela de lá, por quê? Porque ela dava conta também, né? Algum mérito ela tinha, não é um espírito desequilibrado, né? E com um pouquinho de ajuda ela conseguia sair da onda, né? Mas se ela fosse um espírito ciumento, agressivo, até falar chega, ela ia virar obsessor, ela ia para onde ela quisesse. Nós vamos para onde nós queremos, né? E isso é algo que é bom e que é ruim, né? Porque o que a gente mais gosta, o que a gente mais deseja durante a nossa vida é para lá que nós vamos quando nós desencarnarmos. Né? Então o arrogante, o briguento, o agressivo, ele vai para esse ambiente. Não tem como um espírito violento ir para o nosso lar. Porque aquela paz, aquela candura, aquela tranquilidade vai fazer raiva nele, ele não dá conta de ficar naquele ambiente. Não tem como um espírito extremamente sensualizado ir para uma colônia espiritual de trabalho de luz. Né? Porque ele só pensa em sexo, em desejo, né? Em volúpia. Ele vai chegar lá e aquilo ali não vai bater com ele. Né? E aí nós vê qual que é a nossa maior característica. É diferente, por exemplo, um espírito que é mais equilibrado, mas que tem desejos. Ele vai chegar lá e vai sentir um certo desconforto, mas ele acostuma. Porque o que prepondera nele é que importa. Né? Porque a gente pensa assim, nossa, então eu tenho um desejo aqui e eu não vou para o nosso lar. Não. Né? Estou falando da pessoa que só vive em torno daquilo. Ou então que só vive em torno de dinheiro, só vive em torno do poder, só vive em torno do próprio ego. Né? Esse aí vai ter muita dificuldade. Né? Por quê? Porque aquilo que é o centro da nossa intimidade, né? Trabalhar isso é nos espiritualizar. É começar a colocar valores, aí entra a questão da ética, né? Da empatia, da compreensão, do respeito, do entendimento. E, além desses valores que são, vamos dizer assim, morais, né? Do não julgar, do respeito. Mas posso querer ir para um plano elevado e não ter autorização? Pode acontecer, porque às vezes você não dá conta de sustentar aquela vibração daquele ambiente. Né? Imagina a gente vivendo num ambiente onde os espíritos trabalham 24 horas por dia, né? Onde tudo aquilo que a gente gosta não tem. Eu não daria conta. Entendeu? É lindo visitar, né? Tanto é que tem excursões para as esferas superiores, tá? Né? Muitas vezes os espíritos vão lá visitar para ver como é que é. É possível, tá? Mas viver lá, você tem que viver mentalmente aquilo ali. Né? É a mesma coisa de falar assim, olha, eu acho lindo, né, a organização do mosteiro. Lindo. Lá os caras vão lá, rezam, estudam e faz caridade. Né? Mas eu dou conta de viver lá? Tá, eu quero, né? Mas eu dou conta de ficar sem meu telefone celular, sem a minha internet, sem meus joguinhos de computador, sem os meninos, sem um gato, sem um cachorro. Eu dou conta. Eu dou conta daquela disciplina.
De acordar cedo todo dia para prece, inclusive num dia que eu não estou com vontade de acordar, eu dou conta. Né? Então são essas questões. Né? A região espiritual a gente pode até pedir para ir. Normalmente eles até deixam você visitar. Né? Mas chega um ponto que você vê e fala, nossa, aqui é pedreira para mim. Imagina uma pessoa, né, que tem um comportamento muito materialista, aquele cara que é festeiro, que bebe, que guarda uma mulherada, né? Tô sendo bem, né, negativo assim, né? E imagina ele no nosso lar, gente. Ele vai ficar doido lá no nosso lar, porque não tem nada que ele gosta. A alegria dele é a bebida, é a música, é o sexo, é falar, é brigar, é ficar tonto, beber até cair. Aqui não tem isso, meu filho. Você acha que ele dá conta? Ele vai sentir falta. Né? Talvez ele vá lá e ele fazer um esforço aqui para aguentar aqui. É possível, mas vai ser difícil. Né? Mas se ele conseguir, é possível conseguir, com certeza, mas é difícil. Né? Por isso nós vamos para os ambientes que nos chamam. E aí nós construímos sintonia aqui. Através do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz. Né? Então se eu sou um cara acostumado a brigar muito, né, dificilmente eu vou me dar bem num ambiente muito passivo. Eu acho que todo mundo é fresco, manso demais. Né? Se eu sou um cara muito vaidoso, né? Imagina que eu vou para uma esfera espiritual onde todo mundo é meio despersonalizado, todo mundo é muito humilde, né? Ninguém mostra o que faz, eu vou ficar assim, nossa, quem aparecer, ninguém me elogia, ninguém vê que eu tô aqui, tô me sentindo abandonado, né? São coisas pra gente pensar, né? Mas nós querer é o primeiro passo para conseguir. Isso aí os espíritos falam, quer, meu filho? Nós vamos arrumar um jeito para você conseguir chegar nisso aí, mas tem um processo. Né? Um processo que envolve acostumar com o ambiente que você quer. Se quer viver lá onde Jesus vive? Pode. Começa a vibrar no nível do Cristo. Pensamento, ação no nível do Cristo. Você vai viver lá com Jesus. Visitar Jesus é outra coisa. Né? E lá viver com ele, partilhar lá do dia a dia do Cristo, é para quem dá conta da renúncia. Né? Porque para aquele espírito aquilo ali é felicidade. Para nós nem sempre. Né? Meus amigos, né, o nosso estudo chegou ao fim, né, nós estamos aí com 1 minuto para as 21 horas, né, então a gente agradece aí muitos amigos que participaram, né, a gente leu aqui esse capítulo, né, semana que vem, a reencarnar é fácil, é só descer, né, espiritualidade, quanto nas esferas superiores, né, é fácil, né? Porque os espíritos se preparam e vêm. Quem está nas esferas inferiores é mais fácil ainda, porque às vezes o cara tá ali grudadinho comigo aqui, fazendo bobagem, né? Aí eu tenho uma relação sexual ali sem querer ele no ambiente, ou por querer muito, né? E aí o espírito reencarna como meu filho aqui, eu tô aqui na onda aqui, ó, né? Eu tô aqui na festa, aqui ele tá na festa comigo, reencarna, né? Para os espíritos iluminados, eles são preparados, né? Eles dão conta do regaço, né? Jesus, né? Vai descendo, com muito amor, né? É interessante, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção, né? Nós estamos terminando o nosso estudo. Vai ficar gravado aí, né? Semana que vem nós vamos para o capítulo 20, né? 20 capítulos do Novo Solar, quem diria, né? Chegamos no capítulo 20, meu Deus, né? Passa rápido. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade que temos, pedindo ao Cristo que nos envolva com o seu amor, que nos dê a oportunidade de servir, de trabalhar e de ser úteis à causa do bem. Consola, Senhor, o nosso coração e daqueles que têm sofrido as dores e provas dessa pandemia e de outras situações da vida. Permite, Divino Mestre, que possamos agir como instrumentos da Tua luz, para aliviar, para ajudar, para consolar, para instruir. Ilumina o nosso caminho, para que possamos distribuir luz àqueles que estão à nossa volta. Pedimos, Senhor, a paz, o amor e a luz para este mundo, para todos aqueles que dela precisam. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite, até quarta-feira, né, com o nosso estudo de mediunidade. Fiquem em paz, Jesus os ilumine. Tchauzinho, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus.